Tenho certeza que você nunca parou para imaginar como é ser ou se tornar órfão, principalmente na vida adulta. O papo de hoje vai ser exatamente como foi esse processo e, na verdade, como tem sido esse processo aqui para mim, depois do grave acidente que eu sofri e depois que eu principalmente perdi toda a minha família e me tornei um órfão adulto. Esse termo que para mim é um termo novo diante das minhas pesquisas e que eu resolvi trazer hoje aqui para vocês. Por que hoje? Porque hoje é um dia específico. No dia 22 de novembro, quando esse vídeo vai sair aqui no meu canal, é a data do meu aniversário, o marco dos meus 39 anos. E sempre que chega a data do meu aniversário, e essas épocas de final de ano, principalmente de Natal, essa dor aumenta um pouco. Porque é quando esse machucado, essa ferida, ela se abre e me faz pensar ainda mais e refletir sobre o estado em que eu estou lidando com a situação, que é, além da reabilitação, o fato de ser órfão adulto. E o que é isso? Nada mais é do que quando um adulto perde a sua família, no meu caso, perde de uma vez só a mãe, o pai, a irmã, toda a sua base familiar, você se vê sozinho, você lida com a solidão. Ainda mais no meu caso, nessa reabilitação, nesse processo do pós-acidente, ainda tem que lidar com o fato de voltar a ter uma saúde, de voltar a andar e tudo mais. Como eu já falei em outros vídeos, já vai fazer quase 3 anos desse processo. E falar sobre sobre ser órfão, hoje já é mais fácil. Nos meus processos terapêuticos e principalmente nos meus processos analíticos, de psicanálise, eu tenho percebido como lidar com essa situação. Mais uma vez, não é fácil e não quero romantizar nenhuma situação aqui. Mas só existe uma forma de lidar com essa situação toda. Lidando. Ou seja, sentindo. Quando dói, eu simplesmente choro. Nas minhas reflexões, eu vou buscando formas de acostumar, de aceitar essa minha realidade. A gente sabe que em algum momento da nossa vida, a gente vai se ver nesse momento sozinho, sem os nossos pais, principalmente, que é a nossa base. Mas quando acontece uma tragédia como a minha, e que você perde de uma maneira tão brusca a sua base, você é obrigado a enxergar isso de uma maneira muito rápida, muito dolorosa e profunda. Ainda mais se existem sequelas, como no meu caso. Porque se não tivesse acontecido um acidente, talvez teria sido mais fácil. Mas é o tipo de coisa que eu não costumo me perguntar ou refletir porque simplesmente não aconteceu. E uma das coisas no processo psicanalítico é justamente de encarar a realidade como ela é, de encarar a dureza da realidade, a tristeza e as emoções, para aprender a lidar com elas. Então, sempre nas vésperas do meu aniversário, eu fico mais introspectivo. E principalmente por conta desse ser um adulto órfão. Porque basicamente o que acontece é que a gente nunca vai poder correr para os braços do pai ou da mãe quando algo acontece. Por exemplo, quando eu fiquei sem casa no processo do pós-acidente de reabilitação, eu tinha que me virar. Eu tinha que aceitar, sem nenhum orgulho, as opções que a vida me trazia. Ou era casa da tia, ou era casa de prima, ou de ex-namoradas e coisas do tipo. Então, é um processo muito doloroso, mas também traz uma grande transformação e uma reflexão que, digamos, é a mais importante que eu tenho entendido e compreendido no meu processo de psicanálise, que é a autorresponsabilidade na minha vida. Ou seja, tudo que acontece na minha vida, a responsabilidade é unicamente minha. Se eu tomo uma decisão e vou para um caminho, eu tenho que aguentar as consequências dessa escolha. E se em algum determinado momento isso não faz mais sentido, ou não me preenche, ou não me traz felicidade, ou me prejudica de alguma maneira, eu tenho que mudar e mais uma vez aceitar a autorresponsabilidade dessa escolha. É muito fácil quando a gente é criança, ou quando a gente é adolescente, ou um recém-jovem, adulto, quando algum problema acontece, a gente correr para a casa dos pais. No meu caso, infelizmente, não pude fazer isso. Eu conto lá no livro como é que foi esse processo, de perder minha mãe num acidente, e meu pai logo em seguida, uma semana depois. É com muita dureza, mas com muita leveza que eu tento trazer isso, através das cartas que eu escrevi para a mamãe. Mas, ao mesmo tempo, isso também foi um processo do luto, para eu compreender e aceitar cada vez mais, dia após dia, essa realidade. Então, hoje, não é fácil.
Mas eu tenho trilhado esse caminho com muita introspecção e muita autocompaixão. Quando eu me percebo triste pela ausência física dos meus pais ou da minha irmã, por exemplo, que a minha irmã também se foi um tempo antes, eu percebo que eu estou sozinho, mas ao mesmo tempo as lembranças, o amor que eu tenho por eles e vou sempre ter, me preenche de uma certa maneira, esse caminho. E ao mesmo tempo eu entendo que família sempre vai existir pra gente, dentro do coração e da alma. E que é exatamente esse amor que nos ajuda a curar e seguir adiante. Porque o maior desafio nesse processo é justamente como vou continuar a viver sem essas pessoas aqui. Sem esses entes queridos, né? Sem a presença dessas pessoas que a gente ama tanto. E aí é a hora que eu faço um exercício de olhar para dentro, de me abraçar e de sempre tentar continuar vivendo da forma como eu vivia. Através dos pensamentos eu vou conversando com eles, mas de uma maneira saudável, sossegada. E nos silêncios principalmente. Nos silêncios é quando eu mais converso com eles. Mais uma vez, não é fácil. Essa frase, não é fácil, eu vou sempre repetir, porque eu não gosto de romantizar ou trazer qualquer situação para algo de positividade tóxica. Mas eu entendo e eu entendi que eu preciso olhar para a vida de uma maneira realista, sincera e verdadeira, para aprender mesmo e seguir lidando com essa difícil situação. Esse vazio, ele vai sendo preenchido com outras coisas. E uma frase muito importante que para mim sempre fez muito sentido, que eu sempre trago nas minhas reflexões e nas minhas conversas, é a seguinte: quando alguém que a gente ama se vai, esse alguém passa a enxergar a vida, passa a enxergar o mundo, as belezas, através dos nossos olhos. E essa foi uma das minhas promessas que eu fiz desde que eu entendi esse processo, de que desde o acidente eu estaria sozinho, sem os meus pais, sem a base da família, né? Sem a minha rede de apoio principal. Então eu decidi que eu ia começar a ver e viver coisas muito bonitas sempre que possível, para que a partir daí eles conseguissem ver através dos meus olhos. E ao mesmo tempo também era uma história, uma narrativa que eu contava na minha cabeça e que eu conto até hoje, e provavelmente vou contar para o resto da vida, para trazer um pouco mais de leveza e menos dor para essa situação. Hoje eu consigo falar com mais tranquilidade porque eu venho trabalhando isso comigo mesmo há mais de 2 anos, né? Na verdade há quase 3 anos desde que eu comecei o processo terapêutico específico desses lutos e desse pós-acidente, das perdas principalmente. E semanalmente essa dor é latente, mas ao mesmo tempo eu acolho para que ela fique menos latente assim. Porque é uma verdade, é uma realidade. Mas o melhor remédio realmente, quando a coisa aperta muito, é chorar. Não tem jeito. O choro, ele alivia a alma. E eu gosto, e eu recomendo para todo mundo. Quando a gente tá com aquela dorzinha no coração, com aquela ausência, aquela falta, chora que passa. O tempo cura tudo. E o choro alivia. Já repararam nisso? Sempre que a gente chora, depois dá aquele alívio. Então, o que eu diria para alguém que estivesse passando por uma situação parecida com a que eu tenho enfrentado desde então? Mantenha calma, claro. Chore bastante. Mas, principalmente, nunca se esqueça de você mesmo. Porque nesse processo a gente precisa de muito acolhimento dessa autocompaixão que eu sempre falo. E, claro, a gente procurar uma rede de apoio no que é possível. No meu caso, desde então, eu tenho construído uma nova família de amigos, de colegas, de conhecidos, de familiares mais distantes que eu não tenho tanto contato. Até mesmo vocês aqui, que têm se tornado cada vez mais um dos integrantes da minha família, que eu chamo de família Colori, justamente para que nesse relacionamento eu encontre o apoio e a vontade, a energia, né, a motivação para continuar. Por vezes é difícil, por vezes até um pouco fácil, mas dia após dia, um passo de cada vez eu vou percebendo como lidar com todas essas situações. Mas ser órfão é conviver com um buraco, com um vazio. É como se tivesse um machucado sempre aberto. E que você dia após dia vai passar um remedinho ali naquela região, mas que ele progressivamente vai sarando. E é algo que leva tempo. E é algo
que é permanente. A gente, na nossa sociedade, não falamos sobre a morte ou os processos, e cada um tem os seus dogmas, as suas conclusões, as suas formas de encarar a vida e o pós-vida, por exemplo, a morte em si. E quando a gente não fala sobre esses assuntos, a gente não tem como ou ferramentas para lidar quando isso acontece. Só que isso vai acontecer inevitavelmente com a gente, principalmente com as pessoas que a gente ama e tudo mais. E isso vai doer. E isso vai nos levar para esse processo de lutos e de perdas. E isso vai nos levar para esse processo de ausência, de vazio, de silêncio, de dor, sofrimento. Mas ao mesmo tempo isso vai levar a gente também para esse mesmo caminho de jornada de se reencontrar. Porque a partir do momento que alguém se vai, ou todos se vão, a gente vai aprender a viver sem a presença dessas pessoas, sem o olhar, sem aquele carinho e afeto, mas de forma física. Eu gosto e acredito muito que existe algo após, além de, e que é exatamente isso que me mantém em pé, mesmo quando ainda tenho dificuldade de andar. Então, me tornar órfão nesse processo, né, de me encarar e me aceitar, apesar de doloroso, tem me ensinado grandes coisas sobre o caminhar da vida, sobre o silêncio, sobre uma comunicação que não é através das palavras, mas através do sentir, através da troca, do pensamento, do amor, do emanar amor. E é exatamente isso que eu faço sempre que dói e aperta o coração. Eu emano amor para mim, para quem eu estou pensando, com quem eu estou sentindo saudade. A lágrima pode vir, sim, geralmente vem, mas aí com o tempo eu vou me malhando, vou ficando mais suave com isso. Ainda é muito recente, mas eu entendo que é um processo diário, que não tem validade, não tem data de término, mas que a gente vai aprendendo a sentir, né, a lidar, a nos relacionarmos com essas emoções, as pessoas, esses entes queridos de outra forma. Por isso que eu gosto muito de dizer, é no silêncio que eu encontro o amor. Porque é no silêncio que a gente vê as atitudes, a gente tem os pensamentos, a gente tem o amor. Então, nessa data que se aproxima, né, o Natal, falar sobre família, onde bate sobre esse assunto tão dolorido, é aquele momento que eu gosto de me abraçar ainda mais. Procurar coisas que me tragam alegria, estar perto da natureza, por exemplo, ouvir mais o silêncio ou o canto dos pássaros, aquela coisa bem poética, mas que me ajuda. E nesse processo, exatamente isso que eu tenho feito. Gostaria muito de comemorar meu aniversário com toda a minha família? Sim. Só que no meu pensamento, no meu coração e na minha alma, isso está e vai acontecer. Porque dessa maneira, eu entendo que a vida, além de ser mais leve, me traz mais essa segurança, que eu já não tenho mais fisicamente falando. Mas o mais importante mesmo nesse processo é o processo de se autoacolher. Não é fácil se tornar órfão adulto, perder assim a família de uma maneira tão brusca, tão rápida. Mas pouco a pouco, eu espero que qualquer pessoa que esteja passando por isso, você, por exemplo, perceba que mesmo nesse caos, nessa dor, nesse sofrimento, nesse vazio, é possível ainda enxergar e sentir o amor, o nosso próprio e de quem se foi. Eu fico pensando assim, se a minha mãe, meu pai, minha irmã, até o Yuri, estivessem aqui nesse momento, o que eles gostariam que eu estivesse fazendo? E é aí onde eu encontro as respostas. E é exatamente o que eu tento fazer. Sempre tento, porque a vida é tentativa. Não temos certezas. Então, isso me faz seguir adiante. E seria exatamente o que eu faria para alguém que estivesse passando por isso. Não falamos sobre, as pessoas não nos preparam. A vida não nos prepara para sentir as emoções e as dificuldades. Mas a gente aprende lidando quando acontece.
Então a primeira pergunta que eu fiz no começo do vídeo, a gente nunca para pensar nisso, e nem tem que parar mesmo. A gente tem que trazer para a consciência coisas que realmente precisamos naquele momento presente. Mas quando isso acontece, a gente procura ajuda, a gente procura apoio, a gente procura os amigos, os familiares mais próximos, mas principalmente a gente procura nós mesmos. E começamos aí a organizar tudo aqui dentro para seguir a vida. Então, a partir do momento em que eu me vi como órfão adulto e comecei a aceitar, porque é um processo, não é que as coisas ficaram mais fáceis, mas tudo começou a ficar mais leve. E quando eu comecei a aceitar ainda mais profundamente isso, eu comecei a perceber que ali, naqueles momentos, como agora, o processo que os pais fazem com a gente, que é, teoricamente, nos cuidar da gente, nos proteger, passaria para mim mesmo. Então hoje, eu sou o meu pai e minha mãe. E começo a cuidar cada vez mais de mim, como se fosse um filho. E magicamente, no meu caso, não magicamente, mas de uma maneira uma grande coincidência, a gente de alguma maneira vai encontrando no caminho, na jornada aí da vida, pessoas que tragam formas de sarar ou de alguma maneira preencher aquele vazio ali. Uma amiga que traz um prato de comida como a mamãe, ou um amigo que dá uma bronca como papai, pra gente perceber algumas coisas. Tudo tá no estado de consciência que a gente tem dentro dessas situações. Eu volto a dizer, no meu processo na psicanálise, eu consigo perceber muito isso através do refletir e da consciência. E isso, sem sombra de dúvidas, tem me ajudado nesse processo. Então, ao cantar os meus parabéns ali, os meus 39 anos, eu simplesmente imagino que eu estou com eles ali reunidos. E para quem acredita, como eu, em algum momento eu hei de encontrá-los. E eu espero, no fundo do meu coração, que quando isso acontecer, eu leve muitas histórias bonitas e fotos de lugares incríveis para poder mostrar para eles. Mesmo que esses lugares incríveis, essas fotos bonitas, essas histórias, sejam apenas nesse pequeno espaço onde eu estou vivendo agora. E que essas histórias, vivências, lugares bonitos sejam dentro do meu coração e da minha alma. Então, se eu puder deixar uma reflexão hoje sobre isso, aproveite bastante os seus dias, sua família, seus pais, seus irmãos, as pessoas que você ama. Aproveite, viva e ame muito. Porque se algum dia isso acontecer, é esse amor que vai nos sarar e que vai nos levar adiante, dia após dia. Como lidar com tudo para fechar? Mais uma vez, chorando, lidando, sentindo, procurando ajuda, falando sobre, conversando, refletindo, trazendo para a consciência todas essas emoções, sem desespero. E dia após dia as coisas vão se acalmando. É a analogia da tempestade. O choro, a chuva, a tempestade pode durar um dia e uma noite. Mas no dia seguinte o sol pode aparecer para iluminar tudo. E a partir dessa chuva toda, dessa água toda, tudo se reconstrói e as plantas começam a crescer. Eu gosto muito de procurar as respostas na natureza. E na natureza tudo funciona. Com a gente é a mesma coisa. Fazemos parte disso, afinal de contas. Então, me diz aí nos comentários. Fez sentido pra você? Diz pra mim. Tá bom? Beijo. Até.